Boa tarde, pessoal. Eu sou a Letícia da Construliga e hoje eu vou apresentar para vocês o curso Energia Solar Fotovoltaica e Empreendimentos Residenciais. O que o incorporador e o construtor precisam saber. Esse é mais um curso que faz parte do movimento Todos pela Construção, uma iniciativa Sebrae e Construlearning, a joint venture entre a Eto Soluções e a Construliga. Hoje o curso vai ser com o professor Vinícius Airão. Vinícius, seja muito bem-vindo. Boa tarde para você. Letícia, boa tarde. Pessoal, boa tarde. Professor, né? A Letícia não me conhece, ela não sabe que eu não gosto desse negócio de professor, né? Desculpa, então. Eu vim aqui para a gente bater um papo, dividir um pouco aí de conhecimento e de informação. Boa tarde, todo mundo que está chegando. Eu não sei as regras da casa, mas vocês sabem que eu faço as minhas regras, né? Então eu vou pedir para o pessoal que está chegando aí se apresentar, dizer de onde é que é, né, de que estado do Brasil aí a gente está falando, para a gente ter uma noção de todo mundo que está aí. Agradecer aí a Construliga, a Ex, todo mundo que apoia esse tipo de evento, que é muito importante para a gente no mercado, no setor de construção civil, né, a gente ter a possibilidade de poder conhecer novas tecnologias ou se manter atualizado. Eu acho que é muito importante para o setor como um todo. Então, estão todos de parabéns aí por ter iniciado esse trabalho junto. Agradecer também ao pessoal do Sindistal aqui no Rio, que indicou meu nome e permitiu que a gente estivesse aqui. Tá? Para não deixar vocês esperando muito, né, vamos começar. Tá? Eu vou compartilhar a tela com vocês e só para vocês estarem sabendo, enquanto eu compartilho a tela, eu não tenho acesso, eu não leio o chat. E aí depois, quando a gente terminar, a gente dá uma lida aí nas perguntas e responde aí no tempo que a gente tiver. Show? Então, Vinícius, o espaço é todo seu, fica à vontade, tá Obrigado. Bom? Vamos nós. Compartilhei, agora eu saio daqui, para vocês não me virem infinitas vezes. E aqui. Ops, vem cá. Pronto, pessoal. Bom, vamos lá. A gente vai falar sobre energia solar fotovoltaica na ótica do incorporador e do construtor. Aliás, o que o incorporador e o construtor precisam saber quando ele pensa em energia solar fotovoltaica. A gente hoje, por qualquer motivo, se fala em energia solar fotovoltaica, sai no Fantástico, sai em todas as mídias, todo mundo quer ter na sua casa, e o incorporador precisa entender o que isso traz de possibilidade para ele, para valorar o seu produto, o seu empreendimento imobiliário, e o construtor vai ter que entender quais os cuidados que ele tem que ter ou na contratação, ou os cuidados para poder gerenciar esse tipo de mais uma utilidade dentro do empreendimento que já tem as suas complexidades. Tá? Aqui. Bom, primeira coisa a gente precisa entender, então, a primeira parte da apresentação a gente vai pontuar, dar uma noção geral do que é energia solar fotovoltaica, para que o incorporador e os construtores não precisam ter um profundo conhecimento do que é energia solar fotovoltaica. Eles não precisam ser especialistas nisso, da mesma forma como não são especializados em instalações elétricas, em HVAC ou coisa do gênero, mas ele precisa ter um conjunto básico de conhecimento, de compreensão, até para poder tentar, de alguma forma, mensurar se a empresa contratada ou o projetista contratado tem as competências mínimas que se precisa para que se possa fazer um bom sistema para aquele empreendimento. Tá? Bom, quando a gente fala em energia solar fotovoltaica, nós estamos falando na conversão da energia do sol em energia elétrica. Vinícius, Oi. Só para falar que eu acho que a sua tela não está sendo mais compartilhada. Porque eu esbarrei aqui em algum lugar, no mínimo. Beleza? Aqui, e agora foi. Agora Voltemos. foi, obrigada. Obrigado. Voltemos, então voltemos para cá. Show. Então, a energia solar fotovoltaica nada mais é do que a gente converter a energia do sol em energia elétrica. Ela é convertida através de do efeito fotovoltaico, que é a transformação, a criação de tensão ou corrente elétrica em algum material após a sua exposição à luz. Preciso entender como é que funciona o efeito fotovoltaico? Não. Quem faz pesquisa, quem desenvolve o produto é que precisa
ter o pleno entendimento do que é isso. Essa informação está aí para a gente ter um pouquinho de conhecimento. Bom, e agora, se eu estou transformando energia do Sol em energia elétrica, algumas coisas vão impactar na quantidade de energia que eu consigo produzir. Na verdade, quanto mais energia eu recebo, mais energia eu consigo produzir. E a energia que o Sol me entrega, algumas coisas são relevantes. Por exemplo, a localização. A insolação, a quantidade de sol, de energia solar que eu tenho no Rio de Janeiro é diferente do que eu tenho, por exemplo, na Paraíba, por sua vez é diferente do que eu tenho em Curitiba. A posição que eu estou relativamente ao Sol, se eu tiver voltado para o norte, eu tiver voltado para o leste ou para o oeste, eu vou ter quantidade de energia diferente. A época do ano, né, no verão, eu tenho mais calor, ou seja, que a energia do Sol, eu tenho mais calor do que eu tenho no inverno. Condições climáticas, se eu tenho locais que tem muitas nuvens, eu tenho sempre uma redução, uma interrupção na insolação, ou seja, na quantidade de energia que o Sol me entrega e, por consequência, a quantidade de energia que eu posso entregar, transformar de energia solar para energia elétrica. E a chamada radiação albedo, que na verdade é a radiação por reflexão. Eu tenho os raios solares que incidem diretamente sobre o meu módulo, mas alguns raios solares que não incidem diretamente vão bater na superfície no entorno, vão refletir e vão chegar ao meu módulo. Superfícies que refletem mais vão me permitir gerar mais energia do que superfícies no entorno que me refletem menos. O nome disso aí é radiação de albedo. E por que essas definições me são importantes como na ótica do construtor, na ótica do incorporador? Porque agora eu preciso entender se a minha quantidade de energia ela varia por uma série de fatores e ela vai variar também em condição tanto do ano quanto no dia. De manhã cedo eu tenho muito menos energia do que de manhã, do que no meio-dia, por exemplo. O que eu faço com essa energia? Como é que eu vou pensar em controlar essa energia variável? Em alguns momentos do dia que eu preciso de muita energia e, por exemplo, tenho pouco sol. Ou o contrário, tem momentos do dia onde eu preciso de pouca energia e eu tenho muito sol. Então, uma das soluções para isso é eu consumir energia no momento que ela é gerada. Então, o raio solar bateu no meu módulo fotovoltaico, eu gerei energia elétrica e naquele mesmo instante eu converto essa energia solar em energia elétrica e utilizo em algum equipamento dentro do meu estabelecimento. Tem um problema, porque isso é variável. De manhã cedo eu tenho pouca quantidade de energia, ao meio-dia eu tenho muita quantidade de energia. Uma opção para isso é que eu armazene essa energia na hora que, por algum motivo qualquer, eu não utilize. Um meio de armazenar, por exemplo, seria a utilização de baterias. Eu não tenho carga de consumo naquele momento, a energia solar incide e eu vou alimentar minhas baterias. Uma outra forma de eu armazenar energia, por exemplo, é com bombeamento de água. Eu posso ter um sítio ou algum local onde eu precise ter água. O que eu faço? Na hora que eu tenho sol, eu vou, o meu módulo fotovoltaico vai alimentar um conjunto de bombas que vai recalcar água e essa água vai ficar armazenada no reservatório. É uma forma que eu tenho de armazenar energia. Em vez de armazenar na forma de energia elétrica, de energia química, desculpa, para ser convertida em energia elétrica, que seria o caso da bateria, eu armazeno na forma de energia potencial. Recalco a água e eu fico com aquela água para utilizar na hora que eu quero. É uma utilização muito comum em áreas rurais, tem uma série de aplicações específicas muito interessantes para isso. E uma outra hipótese seria que quando eu tivesse mais energia do que eu necessito naquele instante, era que eu devolvesse essa energia à rede da concessionária. O consumir instantaneamente a energia gerada depende de uma série de fatores, inclusive como é que é o meu uso da minha carga de consumo. Armazenar energia na forma através de baterias tem um custo financeiro ainda relativamente alto. Então, até em alguns países economicamente interessante, mas não é tão interessante financeiramente quanto outras formas. Mas no Brasil,
até por questões de tarifa de importação e do dólar alto, ainda não é, com exceção de algumas pesquisas e desenvolvimentos, que aí o dinheiro é subsidiado, ou não tem preocupação com o resultado financeiro, ele não chega a ser viável economicamente ainda nesse instante no Brasil. E quando eu estou falando em armazenamento na forma de água, eu tenho aplicações específicas para isso, que já são utilizadas, mas eu não consigo usar essa forma nas grandes cidades o tempo todo, onde, na verdade, eu preciso de energia elétrica e não energia hidráulica, não água armazenada. Então, a melhor solução seria se eu pudesse, de alguma forma, devolver essa energia para a concessionária. Em 2012, a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que regula as atividades de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica no Brasil, ela lançou uma nova resolução, a Resolução 482, que passou a permitir que o consumidor, gerando mais energia do que ele necessitasse naquele determinado instante, ele pudesse devolver esta energia à concessionária a título de empréstimo, de forma que você pegasse esse empréstimo de volta na hora que você precisasse. Isso começou no Brasil em 2012. Isso é permitido quando você tem fontes de energias renováveis, por exemplo, solar, eólica, pequenas hidrelétricas, biomassa, e também quando você tem cogeração qualificada. A esse segmento, que é chamado de geração distribuída, que começou em 2012, se iniciou uma expansão no Brasil. Um pouco tardia, porque outros países têm resoluções análogas à nossa 482 antes disso. O Brasil foi um país bastante atrasado para fazer essa permissão de que eu pudesse colocar o meu sistema de energia solar em paralelo à rede da concessionária e que entregasse a energia para a concessionária a título de empréstimo. Bom, esta resolução, que entrou em vigor em 482, depois ela passou por algumas revisões, uma revisão muito, muito boa para o setor de energia solar, aconteceu em 2015, através da resolução 687, que alterou alguns pontos da resolução 482, e olha o que aconteceu com essa evolução nos dias de hoje. Tá? Então aqui a gente tem um gráfico, aqui do infográfico da ABSolar, que é a Associação Brasileira de Energia Solar, é o gráfico agora desse mês. A gente vai ver que em amarelo é o quanto de energia solar que tem base de geração centralizada, ou seja, são aqueles grandes parques que vão a leilão e coisa do gênero. Em 2014, a gente praticamente só tinha energia de geração centralizada, era muito pequena a fatia que nós tínhamos de energia de geração distribuída, essa que permite que a gente tenha em casa. Este percentual foi se alterando. Em 2017, a gente já tinha, da base de potência instalada de energia do Brasil, quando a gente falava só da fonte solar, eu já tinha 16% de energia solar fotovoltaica de geração distribuída. Hoje, nós temos praticamente meio a meio, ou seja, a gente tem de potência instalada, feitos com o investimento das pessoas, sem ser um investimento do Estado, feito com o investimento dos indivíduos, a praticamente a mesma quantidade de potência instalada que em grandes usinas. Eu tirei o investimento do Estado, o Estado pode botar esse dinheiro em alguma outra coisa, e a própria pessoa, o próprio consumidor, quando quer, opta e faz o seu próprio investimento. Isso aqui prova o sucesso da energia solar fotovoltaica no Brasil. Olhando apenas as quantidades de conexões, ou seja, quantos consumidores, quantos que têm, abre aspas, o reloginho da concessionária, quantos deles já colocaram um sistema solar fotovoltaico em seu estabelecimento, em sua residência, seja lá o que for. Em 2008, 2009, 2010 e 2011, eu tinha até algumas coisas pequenas, mais focadas para P&D, tinham pequenas permissões, porque eu não tinha ainda, à época, uma resolução que permitisse que qualquer um colocasse. Em 2012, começamos a ter, então a gente começa a ter um crescimento percentualmente muito alto
mas a base instalada era pequena também. E em 2015, que é onde a gente teve uma outra mudança nessa resolução, que entrou em vigor no início de 16, a gente vê que a gente tem um pulo enorme aqui, né? A gente tem crescido a números superiores a 100% entre um ano e outro. Aqui nós estamos em 2020 e eu já tenho, tá bom, a gente está praticamente no meio do ano e eu tenho metade das conexões instaladas, mas a gente tem que lembrar que a gente está passando por um momento de crise, de pandemia, onde muitas atividades estão muito diminuídas, algumas até encerraram. Então, isso aqui prova o sucesso. Isso aqui é um mapa, né? Aqui seriam as conexões existentes hoje. Esses dados de conexão estão todos disponíveis no site da própria ANEEL. Toda vez que alguém faz uma instalação de um sistema solar fotovoltaica, existe uma informação, um registro que é feito lá junto à ANEEL. Bom, então, tendo todo esse avanço, a gente talvez tenha que se perguntar por que esse avanço não chegou na indústria da construção civil, né? Por que a gente não vê esse avanço nas novas obras, incorporações? Por que a gente não tem visto isso? É minha opinião que a gente não tem visto isso porque o mercado que desenvolveu tudo isso aqui é um mercado formado, em sua maioria, por empresas focadas em vender sistemas fotovoltaicos, de um lado, e outro focado em usinas de porte maior, ainda dentro dessa permissão, onde você faz, na verdade, uma alocação de equipamentos. Ou seja, os dois pés hoje que eu tenho trabalhado no mercado, que estão desenvolvendo esse mercado, não passam pela indústria da construção civil. A indústria da construção civil ainda não conseguiu enxergar as vantagens e os benefícios que a energia solar fotovoltaica vai trazer para o seu negócio. A gente quer mostrar alguma dessas condições, algum desses benefícios a partir de agora, tá? Então, a gente não consegue deixar de falar em sustentabilidade. E aí, quando a gente trata do conceito de sustentabilidade, vamos tratar por três aspectos: pelas pessoas, pelo planeta e também pelo lucro, né? Uma operação ou um sistema, ele é sustentável se ele gerar algum benefício para a sociedade. Quando eu falo energia solar fotovoltaica, por exemplo, o primeiro exemplo que eu dei é o quanto que o país deixou, a União, através dos impostos, deixou de investir numa geração de energia, e esse investimento passou a ser feito para o próprio usuário, né? Então, esse dinheiro pode ser aplicado em obra de infraestrutura, pode ser aplicado na saúde, pode ser aplicado numa série de coisas. Então, a energia solar fotovoltaica traz um benefício imediato à sociedade. Também traz um benefício toda vez que eu gero energia de uma fonte renovável, no caso de energia solar, é menos 1 kWh que eu queimei de óleo diesel ou de gás natural numa termoelétrica. A gente teve agora em São Paulo, né, uns 2 anos atrás, o problema de abastecimento de água, que afeta também as hidrelétricas que tem no entorno. Então, mesmo a hidrelétrica, a hidroeletricidade sendo uma fonte renovável, hoje não, mas sempre, nós usamos água. A água é uma coisa fundamental para a nossa vida, para várias coisas. Então, o quanto mais eu puder economizar água, menos um transtorno na cabeça do gestor público de como é que ele gere a água, porque tem que ser usada para alimentação, a água é usada para a nossa sobrevivência. Então, a energia solar fotovoltaica traz uma série de vantagens e de benefícios para a sociedade. Para o planeta, pelo próprio aspecto ambiental, né? A gente não tá queimando nada, não está emitindo CO2, uma série de vantagens. E o lucro, o resultado econômico da empresa. Aquelas pessoas que estão colocando energia solar fotovoltaica em sua residência deixaram de pagar um custo de energia para a concessionária. Esse dinheiro é lucro. Empresas que optam, por exemplo, por criar usinas fotovoltaicas para fazer locação dos equipamentos, objetivam lucro também. Mas agora não é um lucro vindo puramente do capital financeiro, é um lucro vindo da criação de algo que beneficia a sociedade e beneficia também o planeta. Então, pela ótica da sustentabilidade, nesse conceito de pessoas, planeta
e lucro, a energia solar fotovoltaica na geração distribuída atende a todos os quesitos. Quando a gente vai ainda no setor de construção civil, a gente tem que lembrar que nós também temos algumas normas que a gente precisa se preocupar. E uma delas, que é a norma de desempenho, ela também vai trazer o questionamento ou a visão sobre a sustentabilidade, lá no seu item 4.4, né, que vai falar também sobre o impacto ambiental que a gente tem numa construção, numa edificação. Então, isso já deveria ser o suficiente para entrar no radar da incorporadora, entrar no radar da construtora, da importância de se ter um sistema fotovoltaico dentro do seu empreendimento. Começar a considerar isso no seu produto, naquele produto que é ofertado ao cliente. Na ótica do incorporador, então, eu vou ter 3 pontos que eu queria destacar. Um é o atendimento ou a melhoria aos quesitos de desempenho da NBR 15575, mas eu também tenho o valor percebido que agora o usuário, o comprador, vai ter no produto da incorporadora. E além disso, aquela pessoa que adquire um imóvel residencial que tem energia solar fotovoltaica, ele tem uma redução de custos ao longo da vida toda, ou seja, ele vai deixar de gastar aquela energia gerada em quilowatt-hora, em tarifa de energia para a concessionária. Ou seja, ele tem menos risco de atrasar a parcela do financiamento do imóvel, ele tem menos riscos de não conseguir honrar com o condomínio, ou seja, traz uma série de vantagens sobre isso. Mas será que tem valor percebido no produto? Será que eu botar energia solar fotovoltaica não é coisa de ecochato? Os caras são verdes. Em 2017, uma pesquisa no Datafolha já mostrou que 72% dos brasileiros queriam energia solar fotovoltaica em sua casa, se tivesse o quê? Acesso e financiamento competitivo. E quando nós colocamos energia solar fotovoltaica para alguém, reparem, se a gente usar, por exemplo, energia solar térmica, ou seja, eu aqueço a água, é uma economia? É visível? Não. Por que não é visível? Porque aquele morador, aquele proprietário daquele empreendimento, ele não sabe efetivamente o quanto que ele economizou. Tá? A não ser que seja um engenheiro que faça lá uma continha de medição e verificação, que possa chegar a uma ordem de grandeza, eu tomei 10 banhos de tantos litros de água a uma temperatura tal, eu economizei X kWh. E a maioria das pessoas não vai fazer essa conta, tem que ser muito, muito cri-cri para ficar fazendo essa conta. Na energia solar fotovoltaica não, a economia é visível. Porque para qualquer sistema que você bote, você pode ir lá no próprio equipamento que você está colocando e você tem qual foi a produção feita em quilowatt-hora. Então, para um argumento de venda, é muito mais simples. A economia é visível. O cliente sabe que houve economia real. Ninguém tem que explicar para ele, ninguém tem que fazer uma medição e verificação, uma coisa complexa. Então, essa economia visível que faz também com que essa pessoa tenha um valor percebido no produto da construtora. Como que você pode botar isso numa edificação? É uma coisa que fica a dúvida. Eu quero botar no telhado do prédio. Não tem problema nenhum. Você pode botar os módulos fotovoltaicos, a tal da placa solar, o painel solar, só para abater, por exemplo, a conta da energia do condomínio, ou seja, do medidor de quilowatt-hora do condomínio. Mas eu posso também abater parte ou a totalidade da energia dos apartamentos. E não sou nem obrigado a abater de todos os apartamentos, nem da mesma proporção. Tá? Então, tá aqui. O que é melhor? Abater só o do condomínio ou abater o condomínio e parte dos apartamentos? Depende, é óbvio, do tamanho do seu sistema, mas é uma decisão que você toma. Aqui, quando eu abato só a energia do condomínio, você reduz a conta de condomínio. Quando eu abato dos apartamentos, é palpável, né? A pessoa vai olhar lá na conta de energia dela o quanto que ela teve de economia, literalmente. Tá?
Algumas outras soluções, a solução de botar um módulo fotovoltaico no telhado do prédio para abater o condomínio ou a energia dos apartamentos é uma solução que funciona, utilizável, bastante vendável, mas talvez para o pessoal de construção civil, principalmente para os arquitetos, não é o mais legal. O mais legal é o BIPV, que é o sistema fotovoltaico que já está integrado à arquitetura. Aqui é um exemplo de um pavilhão de exposições na Holanda, que reparem todo esse telhado que está aqui, que é esse aqui, tá? Em vez de são telhas, são módulos fotovoltaicos, onde a parte geradora, efetivamente, que são as células pequenininhas que tem, foram espaçadas uma da outra, de forma que eu tenha iluminação natural aqui, tá? E isso aqui tudo é de vidro. Isso aqui são películas de vidro completa, tá? Então, aqui uma outra foto. O que eu tenho aqui, que eu ganhei aqui? Eu ganhei uma geração de energia e eu ganhei uma redução de luminância, de necessidade de iluminação artificial. E se a gente voltar lá na norma 15575, a de desempenho, ela tem uma parte que também vai falar sobre iluminação natural, tá? Então, aqui a conta a conta financeira, o quanto que eu economizei em não colocar o telhado que eu ia colocar, o quanto que eu gastei nesse telhado, o quanto que eu economizei de não colocar luminária, ou vou economizar de energia elétrica por ter menos luminária durante o dia acesa, e o quanto o meu sistema gerou de energia. Então, uma solução muito legal. Mas é ruim que está na Alemanha, né? E é tudo grandioso. Não. Isso aqui você pode colocar no Brasil. Por exemplo, resolver colocar, você arquiteto, quer colocar numa casa, ou a própria incorporadora quer agregar o valor por questões de espaço, por questões de estratégia comercial, apenas na cobertura. Isso aqui seria um exemplo. Esse mesmo tipo de módulo, você consegue comprar isso no Brasil, tá? Onde você fez aqui um espaço coberto, gerando o quê? Gerando energia, com um apelo estético muito legal. Tem soluções mais rebuscadas ainda. Essa aqui está se negociando no Brasil, não sei se tem alguma já colocada. Essa aqui é o vidro fotovoltaico. Ele é instalado do mesmo jeito que a gente faz uma pele de vidro. Ele tem, ele também é um gerador fotovoltaico. A tecnologia é diferente do módulo tradicional e você pode ter ele todo preto, ou seja, sem nenhuma passagem de luz, com passagem de 10, 20 ou 30%, e você bota na fachada do prédio. Ele tem uma tecnologia diferente, porque ele fica na vertical, ele precisa enxergar, abre aspas, outro tipo de radiação. Ele pega mais a radiação difusa, tá? E isso aqui pode ser também da cor que você quiser. A gente não tem isso hoje ainda no Brasil. Quer dizer, a gente tem o distribuidor aqui no Brasil, é que você precisa comprar um volume razoável para justificar a importação. Diferente desse aqui, que a gente pode comprar, né, poucas peças e fazer o que você quiser no seu projeto arquitetônico, essa aqui você já precisa comprar uma quantidade maior, tá? E se você fizer a conta disso aqui, desse tipo de solução, ou seja, se você está construindo, está projetando um prédio, é novo ainda, e você decidiu que ele vai ser de pele de vidro, e aí você não comprar a pele de vidro e comprar a pele de vidro solar, você vai ter um retorno do investimento muito rápido, até porque esse aqui especificamente, que é da Onyx, é uma empresa espanhola, estou destacando o nome porque eu não sei se todos os fabricantes vão ter as mesmas características que eu vou dizer agora. Ele, além de gerar energia, ele também reduz a carga térmica, tá? Ele também é um isolante térmico, e ele conta para empresas especializadas aí em certificação LEED. Ele pode, quando você usa todas as possibilidades possíveis do vidro, né, tanto a geração de energia quanto o fato de isolamento térmico, ele dá uns bons pontos LEEDs aí, facilita muito. Então você tem muito prédio aí pelo mundo com certificação LEED que tem a pele de vidro sendo feita com
o vidro fotovoltaico. Então, reparem que tudo isso agrega o produto, né? Agrega o valor àquilo que você tá ofertando para o seu cliente. E pressupondo que o investidor tenha tomado a decisão de que isso valora o negócio dele, então vale a pena ele ele contratar uma construtora que vai colocar um prédio em cima que tenha um sistema solar fotovoltaico, a construtora agora precisa entender, o construtor precisa entender o que muda no projeto dele, no processo construtivo. Então, 3 pontos até que a gente também destacou. Um é que isso é um gerador de energia elétrica, logo há uma interface entre esse gerador e as instalações elétricas existentes. Tá? Eu vou ter novos esforços mecânicos, que vai ter que ser estudado pelo pessoal de estrutura. Além de eu ter o peso especificamente do módulo, mas não é o único problema, dependendo da forma como está instalado, a gente vai ter que se preocupar, quer dizer, a gente não, é o engenheiro civil responsável por isso, com os esforços mecânicos de vento, tá? Porque normalmente esses módulos eles não ficam, quando eu estou no teto, num telhado, eu acabo botando ele paralelo ao telhado na angulação que o telhado tenha, mesmo que esta angulação não seja necessariamente a melhor condição para mim. Mas quando eu estou numa laje lisa, desculpa, uma laje lisa é ótimo, numa laje plana, eu inclino esses módulos buscando ter uma eficiência máxima, um aproveitamento máximo da minha geração de energia. Essa inclinação, ela fica muito próxima da latitude do local. Então, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a gente trabalharia algo entre 17 e 20 graus de inclinação. Então, precisa se pensar o que isso afeta na estrutura quando a gente está falando de esforço mecânico, principalmente de vento. E uma condição importante é a lembrança, ou o conhecimento, que eu não falei ainda, que esta eletricidade do sistema fotovoltaico, quando sai do módulo, do painel em si, ela não é em corrente alternada, ela é em corrente contínua, com tensões de valores mais altos, chegando na faixa de 1.000 ou 1.500 volts, dependendo da tecnologia que a gente usar. 1.500 volts é mais usado para grandes usinas, então dificilmente se aplicaria para um empreendimento comercial ou residencial, mas até 1.000 volts tranquilo que a gente vai ter isso num empreendimento residencial ou comercial. Tá? Quando eu estou falando o tempo todo que é um gerador fotovoltaico, então o construtor precisa entender um pouquinho das peças que a tecnologia padrão, essa não é a única, tá? Até não é o nosso foco trabalhar detalhadamente no que é cada coisa técnica, então eu vou abordar a tecnologia padrão. A tecnologia padrão eu tenho um módulo, o termo técnico é módulo fotovoltaico, a gente se refere várias vezes com painel como placa, está errado tecnicamente, tá? Mas para facilitar a compreensão, algumas vezes eu vou acabar falando do painel. Então eu tenho o painel fotovoltaico, onde a luz do sol incidente vai gerar energia em corrente contínua. Eu preciso conduzir essa energia até o equipamento que vai transformar em corrente alternada, que é o meu inversor. Para conduzir, eu conduzo através de condutores, cabos elétricos, só que são cabos elétricos especiais. Tá? Eu preciso fazer as conexões, então eu tenho conectores que também são conectores especiais, e eu preciso também ter uma caixa que vai me alojar os dispositivos de proteção e o de seccionamento. Tá? E a gente também lembrando que nós estamos falando sempre em corrente contínua e várias vezes na faixa de grandeza de 1.000 volts ou de 1.500 volts. Então, tudo isso aqui são equipamentos específicos e equipamentos especiais. E se eu estou falando em 1.000 volts, eu tenho que tomar algumas preocupações que eu não tomo, por exemplo, no 220 volts. Tá? Os principais pontos que a construtora vai se preocupar no início da gestão de projeto, quando bota todo mundo na mesa, todos os projetistas, tanto de arquitetura quanto o de fundação e das outras disciplinas. A primeira pergunta é onde é que vai ser a conexão elétrica? Então, se eu for fazer a ligação, o rateio só para o medidor de serviço, eu posso ter uma ligação elétrica num determinado ponto X. Se eu for fazer se eu for gerar essa energia para todos os apartamentos, ela já vai ficar num ponto Y. Como é que ela afeta com outros sistemas?
eu vou botar, eu não devo colocar o módulo, por exemplo, em cima do aparelho de ar-condicionado. Primeiro, porque o calor reduz a eficiência no módulo. Segundo, que eu posso prejudicar a ventilação ou a troca de calor do aparelho do ar-condicionado. Eu preciso me preocupar também se onde eu for colocar o meu módulo, que amanhã eu não resolva colocar, né, uma antena e essa antena gere sombra no meu sistema fotovoltaico. Então, há uma interface muito forte, principalmente no telhado, que é onde vão estar instalados pelo menos os módulos, entre o sistema fotovoltaico e as demais disciplinas dentro de uma construção, e é óbvio o esforço mecânico, né? A gente vai esquecer de convidar para a mesa da gestão de projetos o responsável pela estrutura metálica do telhado ou coisa do gênero, e estamos chegando com uma coisa que ele também não conhece e não informando nada. Então, são alguns pontos aí que a gente está ressaltando na gestão de projetos, principalmente quando a gente starta disso. E se o construtor, agora o incorporador, quiser botar um sistema fotovoltaico no meu empreendimento, como é que eu faço? Esse é o passo a passo sugestivo. Outros colegas vão ter outras opiniões diversas da minha, mas eu entendo que a primeira coisa que você precisa é um estudo conceitual. O que aborda esse estudo conceitual? Naquele telhado que eu tenho, que já está definido, qual é o meu potencial de geração de energia. Então, esse aqui é um estudo que a gente fez para um empreendimento que tinha três blocos, tá? E o que a gente faz? O que eu fiz? Eu tive que fazer 2 estudos. Eu poderia colocar os módulos, essas coisas coloridas são os módulos, tá? Eu poderia colocar os módulos na parte superior, ou seja, aqui era a saída da escada, aqui era CMI ou coisa curvada, ou seja, estou na parte mais alta do prédio, era o que eu consegui ocupar. E aqui eu não tenho nenhum problema de sombreamento. Eu rodei um estudo, vi o quanto eu conseguiria colocar de módulos e o quanto isso iria me gerar de energia por ano. Uma outra hipótese era que eu colocasse os módulos aqui na laje. Só que eu tenho que me preocupar qual é o melhor local para eu colocar e quanto de geração eu vou perder por questões de sombreamento. Tá? Então, aqui eu coloquei novos módulos em outros lugares, fiz os sólidos e rodei um estudo de sombreamento. Então, por exemplo, aqui eu consegui gerar todo o meu potencial, aqui o meu potencial eu ainda tive uma perda estimada por sombra de 3%. Então, esse estudo, em meu ponto de vista, tem que ser feito. E aí, com esse estudo, eu sei qual a potencial que aquele empreendimento tem, qual a geração estimada de energia por ano e quanto que vai ser o investimento da construtora para colocar isso em pé. Isso eram 3 blocos, então a gente fez para os 3 blocos, tá? Os blocos tinham telhados diferentes, logo a gente tinha a mesma quantidade em um local, mas eu gerava energia de forma diferente, porque um tinha mais ou menos perda, e no outro eu tinha uma diferença também no layout, na arquitetura, que me permitia botar mais módulos nos blocos 2 e 3. Esse estudo aqui, principal, que tem a ver com a geração de energia e com os custos, é que vai embasar a construtora e o incorporador se vale a pena ou não colocar esse investimento. Quer dizer, você vai aumentar o custo da construção, iria aumentar o custo da construção em R$ 170.500. O que isso me traz de retorno, ou de facilidade de venda, ou de acréscimo no preço do meu imóvel, e aí a incorporação e a construtora pode tomar a decisão específica. Algumas vezes a gente chega à demanda contrária da construtora. Ela diz o seguinte: olha, eu só vou gastar R$100 mil. Me diz o que eu faço com R$100 mil. Também pode ser feito. Então isso aqui precisa ser feita um estudo. Entendo eu que esse tipo de estudo precisa ser feito através de ferramentas computacionais. Por quê? Para a gente poder fazer um estudo um pouco mais assertivo, sem ficar dando valores hipotéticos. Feito isso, você agora precisa desenvolver um projeto básico. Hoje, a grande maioria dos projetistas de instalações não conhecem fotovoltaica. Então, se você pegar o projetista de instalação elétrica e pedir para ele projetar o fotovoltaica, ele vai ter que aprender. Então, a minha sugestão é que a mesma empresa que fez o estudo, ou outro profissional especializado em solar, prepare o projeto básico de solar
até deixando num ponto, seria no ponto de entrega, né? Falando para o projetista de instalações, olha, eu preciso de um disjuntor de, por exemplo, 60 amperes lá no telhado. E o cara se vira e te deixa lá. Então, a contratação num projeto básico. Porque é com este projeto básico que ele vai definir a tecnologia, aquela que eu mostrei, a tecnologia tradicional de string. Quando a gente falar, se a gente estivesse tratando exclusivamente de empreendimento residencial, eu não uso essa tecnologia, eu uso a outra tecnologia, que é a de microinversor, por alguns quesitos de operação e manutenção e segurança, tá? Um bom projeto básico vai me definir a confiabilidade, vai me ajudar a ter uma boa confiabilidade no meu sistema e também uma boa qualidade do sistema. Porque lembrando que a construtora tem, né, a construtora quando entrega um apartamento, ela na verdade casou com cada um do proprietário, né? Você fica um bom tempo ainda recebendo ligação de manutenção e coisas do gênero, e tenho certeza que no sistema fotovoltaico todo mundo vai querer saber informação, todo mundo vai ficar todo dia olhando. Se choveu e gerou um pouquinho menos, vão perturbar o juízo. Então é muito importante que tenha um produto que seja confiável e de qualidade. Tá? E aí sim, com isso, com o projeto básico feito, e aí você pode partir para contratar e executar. E é sempre bom ter um comissionamento, um recebimento, em meu ponto de vista externo. Né? Novamente, é uma coisa nova para vocês. Né? Mesmo as coisas, sei lá, quando você está fazendo um prédio comercial, quem recebe o sistema de HVAC? Você está fazendo uma indústria. Quem recebe a subestação? Algumas vezes é o próprio executor, mas várias vezes é contratado uma empresa terceira para poder fazer essa avaliação. No caso específico de fotovoltaica, independente se ela é pequena, média ou grande, pelo desconhecimento, né, a novidade, inclusive para o setor de construção civil, que esse comissionamento, esse recebimento seja feito por uma terceira parte. Isso é uma posição pessoal. Né? Bom, a bibliografia que a gente usou para poder trazer isso aí é o livro de instalação e design fotovoltaica for Dummies do Ryan Mayfield, o livro de energia solar fotovoltaica do professor Marcelo Gradella, lá da Unicamp, a parte de regulação pelo blog da Bright Strategies e um livro meu aí, um e-book disponível lá no Procobre, e todas essas imagens aí foram retiradas do Flight Icon, do Pixabay e do FreePic, com exceção das imagens do BIPV, que foram cedidas aí pela S2 Soluções Sustentáveis, tá? E meus agradecimentos aí ao Sindistal por ter indicado e lembrado o meu nome. Muito obrigado. Para quem quiser entrar em contato, esses aí são meus contatos, meu telefone e minhas mídias sociais. Vocês vão encontrar muitas informações técnicas, tanto no blog viniciusairão.com.br, quanto alguns cursos gratuitos, né, sobre fotovoltaica no canal do YouTube. Agora vou interromper aqui. Dona Letícia. Vinícius, muito obrigada pela sua apresentação. Né? Foi incrivelmente didática e fácil de entender, mesmo para quem não sabe o que é energia fotovoltaica e como ela se aplica realmente. Eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Vamos lá, só fáceis, e não me façam perguntas difíceis, por favor. Eu queria saber um pouquinho da sua opinião, principalmente de que forma você acha que essa tecnologia da energia fotovoltaica poderia ser mais democratizada para, enfim, as pessoas conseguirem ter mais acesso a essa tecnologia, porque que nem você mostrou na pesquisa da sua apresentação, tem um grande interesse, né? Então, de que forma a gente consegue democratizar o acesso a ela? Nós temos um problema que é crônico no Brasil quando a gente fala de pessoas individuais, tá? A energia solar fotovoltaica, ela é financeiramente interessante, praticamente, eu vou arriscar dizer todos os estados do Brasil, tá? Para você ter uma ideia, a nossa capacidade, o nosso potencial de geração de energia fotovoltaica, a nossa insolação, no pior estado do Brasil, no pior local do Brasil, é melhor que o melhor local da Alemanha, que é líder aí em energia renovável. Então, um potencial muito grande. Qual é o nosso problema? Nós precisamos de financiamento. Porque por ser um investimento maior, ela muitas vezes, quando eu boto na minha própria residência, esse investimento vai retornar aí em 4 anos. Se eu boto na minha indústria, em pouco mais de uns anos. Quando a gente para pensar, 3, 4 anos é um excelente negócio. Só que você precisa ter o dinheiro no bolso para fazer isso.
Então, se você tiver linhas de crédito para isso, você resolve muita coisa. O Brasil é conhecido por dificuldade no crédito, né? Então, esse é um problema que a gente tem. A gente tem trabalhado, os membros do setor têm trabalhado nos últimos anos sobre isso. O pessoal focado na construção civil, o Sindistal aqui no Rio, tem feito uma série de conversas com os bancos. Para quê? Para ter uma taxa de juros razoável, né? Não aquelas taxas de juros loucas, mas temos avançado menos do que poderíamos quando a gente fala diretamente da pessoa física, tá? Exceção se dá ao Nordeste, tá? O Nordeste, como ele tem o Banco do Nordeste, o BNB, é maravilhoso, porque ele tem uma taxa de juros subsidiada, muito boa. Então, no Nordeste, um bom projeto de fotovoltaica, e praticamente todo projeto de fotovoltaica é bom, você consegue desenvolver muito. O mesmo se dá ao Norte de Minas, porque o Norte de Minas não é Sudeste, Norte de Minas é Nordeste, porque ele tem Banco do Nordeste, Sudene, a coisa toda. E falta muitas vezes conhecimento, tá? Então, por exemplo, área rural, tá? Pessoal que tem linha de crédito de agricultura ou coisa do gênero, essa mesma linha de crédito que o Banco do Brasil tem, que a Caixa Econômica tem, que são linhas de créditos boas, servem para fotovoltaica, tá? O que a gente precisa? A gente precisa, o Minha Casa Minha Vida, tá? Ensaiou alguma coisa, esse negócio não disparou ainda, mas está caminhando. Então, os prédios de Minha Casa Minha Vida, tipo, acho que é classe 1, ele já tem que ter necessariamente pelo menos uma ou duas plaquinhas por unidade. Tá? Então, passa pelo financiamento, pelo crédito, que não tem jeito, e falta, eu acho que um pouquinho, para quando a gente sair do Minha Casa Minha Vida, né, que seria a classe média e os outros empreendimentos, o setor de construção civil, os arquitetos principalmente, saberem que essas soluções existem, tá? Porque como elas não são de prateleira, mas eu acho que é isso que passa. Eu acho que a gente está caminhando bem, tá? Se o governo não aprontar nada a médio prazo, a gente tem caminhado bem. E aí, um pouquinho sobre aquela questão que você tinha dito, que a energia pode ser devolvida para as redes concessionárias, eu queria que você explicasse rapidamente só como é que existe esse cálculo de quanta energia é devolvida e se isso é uma quantidade significativa no final das contas, ou se é realmente pequena. Vamos lá. Quando a gente coloca energia solar em nossa casa, a gente necessariamente faz um procedimento junto à concessionária, tá? E o que a concessionária faz quando ela me autoriza efetivamente a ligar a minha energia solar fotovoltaica? Ela troca o meu medidor. Ela passa a colocar um medidor, que esse medidor é inteligente. Ele mede o quanto de energia ela me entrega e o quanto de energia eu devolvo, tá? Então, no final do mês, ela faz a conta de chegada. Olha, você consumiu 800 kWh e me devolveu 600 kWh. Logo, você só vai pagar 200, tá? Dependendo do projeto, e é óbvio, eu só devolvo para a concessionária, eu só empresto para ela aquilo que eu não usei naquele momento, tá? Então, a energia que é gerada, primeiro isso é automático, ela não tem que fazer nada, tá? Isso é o fluxo elétrico mesmo. Primeiro ela abastece os meus equipamentos na minha casa e depois que ela vai para a concessionária, tá? E dependendo de como eu projetei ou do meu, por exemplo, se você mora numa casa e botamos fotovoltaica na sua casa, mas você passa todo dia fora de casa e só de noite que você vai usar ar-condicionado ou coisa do gênero, o que acontece? Você praticamente só devolveu energia, em nenhum momento você usou energia naquele momento e pega tudo a crédito. E a gente tem usinas grandes que eu tô falando é dentro do setor, tá? Vamos botar que eu sou uma rede de supermercado. Não, uma rede de supermercado não é legal. Eu tenho 10 padarias, tá? E não tenho telhado para botar fotovoltaica nas 10 padarias. E aí eu tenho um sítio. Eu posso botar um sistema nesse meu sítio, tá? E toda a energia que ele produzir, ele vai para a concessionária e eu pegar isso de crédito em cada uma das minhas lojas, tá? Então eu também tenho muito negócio desenvolvido dessa forma, tá? Deu para entender como é que funciona? Deu sim. Foi ótimo. E aí uma coisa que eu fiquei pensando um pouco é que você falou um pouquinho sobre a diferença entre, de fato, a geração de energia elétrica e quando a gente consegue armazenar essa energia na forma de água quente, por exemplo. E aí eu queria que você falasse se esses são sistemas diferentes e se tem alguma diferenciação de preço ou instalação entre eles.
E, enfim, qual que é o mais viável, né? Se é esse da água quente ou se é o que de fato gera energia elétrica. Tá. Você também. Gente, a gente não combina as perguntas, ela faz umas perguntas difíceis aí para mim, tá? Então vamos lá. O aquecer a água através da energia do sol, a gente já faz há muitos anos, tá? Quer dizer, o mundo já faz há muitos anos, mas a gente no Brasil já faz há muitos anos. Eu, quando fiz pós-graduação em conservação em 2000 já era viável economicamente eu ter aquelas placas solares, literalmente. O que é, tá? É uma serpentina com um vidro em cima preta, que a água que o sol bate lá, aquela água vai circular por convecção e vai aquecer, e eu vou guardar aquilo, tá? Quando eu faço isso, eu deixei de gastar ou energia elétrica ou gás, uma das duas. Ele é viável, já é viável há muitos anos, tem uma série de empreendimentos em São Paulo, no Rio, com certeza, que eu conheço, que tem energia solar dessa forma. Qual é o problema da energia solar? Aliás, na fotovoltaica também. É mão de obra. Tem alguns detalhes técnicos de como é que você faz corretamente esse aquecimento. Se você fizer esse aquecimento errado, a resistência vai funcionar tantas vezes que virou quase um chuveiro elétrico, tá? Então, ele é viável já há muitos anos, só que você só vai conseguir reduzir o teu consumo de água quente. Tá? A energia elétrica fotovoltaica, a energia fotovoltaica, ela vai te produzir para tudo, né? Não interessa se você usa para iluminação, para aquecer a água ou para qualquer outra coisa. O retorno do investimento, se eu olhasse só água, se você falasse, Vinícius, eu tenho que aquecer a água, é melhor eu botar energia solar fotovoltaica ou melhor botar painéis solares, né? Placa solar para aquecimento de água? É melhor você botar a placa solar, tá? Ela teria, porque o meu investimento seria menor, para um retorno financeiro maior. Como normalmente o nosso custo, aí é que é o grande lance, né? O nosso custo de energia elétrica é maior do que, por exemplo, o nosso custo de gás, ou a gente tem custo para tudo, e o telhado é único, aquele 2 metros quadrados que eu usei de placa para aquecer a água, eu não usei para gerar energia. Então, da ótica financeira, se eu for usar só uma tecnologia, eu diria que é mais interessante usar a energia solar fotovoltaica, a elétrica. E aí, só uma última pergunta, só para não ficar mais te enchendo tanto assim de perguntas, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, você falou sobre o projeto, né, da concepção de quando você vai colocar a energia fotovoltaica, tanto em comercial quanto em residencial mesmo. E aí eu queria saber com você, pensando um pouco sobre todos os projetos que a gente pode querer colocar energia fotovoltaica, se existe algum tipo de impedimento ou alguma coisa que de fato não dê para você colocar energia fotovoltaica em determinada construção ou determinada residência. E, enfim, requisitos mínimos, né, de construção, se existe isso para a instalação da energia fotovoltaica. Tá, vamos falar primeiro em prédio existente, tá? Se o prédio existente, primeira coisa, estrutura, tá? Repara, a gente teve alguns relatos de telhados de mercado que caíram. A gente não pode afirmar, porque a gente não viu o laudo da perícia, se caiu por causa da fotovoltaica ou se caiu porque ia cair. Mas o que é importante? Quem projetou aquele telhado há 10 anos atrás, não projetou prevendo uma carga que nós estamos falando aí em 13, 14 quilos por metro quadrado. Tá? Então, é uma coisa. A primeira coisa a estrutura suporta. Algumas vezes a estrutura não suporta e o reforço estrutural acaba com qualquer benefício financeiro que o sistema traga. Então, o primeiro, esse não tem jeito, é a estrutura. O segundo é o teu entorno. Se você for ter muita sombra, Letícia, aí não tem jeito. Imagina, eu tenho uma casa e a minha direita e a minha esquerda tem 2 prédios altos. Não vai resolver. Então, numa estrutura existente é basicamente isso. Estrutura é fundamental porque isso mata, né? O telhado que cai pode matar alguém, e o sombreamento é energia. Então, todo especialista fotovoltaico deve fazer um estudo de sombreamento. Isso numa instalação, num prédio existente. Numa nova, facilita mais a tua vida, né? Porque, primeiro que uma nova, normalmente você usa o máximo possível que o gabarito da região te deixa. Né? Você não faz um arranha-céu porque não deixa. Então, você se livrou disso aí. Então, o que você vai levar em consideração no teu estudo é o que você tem. Primeiro, qual o seu motivo para aquilo. Se é num prédio residencial e você quer só dar como valor para os condôminos, valor percebido, a geração de energia,
Você vai ver o que você tem, porque você já definiu caixa d'água, ou CMI, essa coisa toda. Por exemplo, naquele projeto que estava lá, as caixas d'água eram abertas, tá? Qual era a minha solução brilhante, que eu sou um gênio, né? Era fechar com telhado de fotovoltaica. Não podia fechar, porque de acordo com o pessoal da construtora, a gente não podia fechar porque ia considerar a área construída. E o código municipal não deixava. Mas, de repente, se eu tiro aquele prédio do município onde eu estava e vou para outro município, eu podia ter fechado porque não seria área construída. Então, é adequar a arquitetura quando eu estou falando de um prédio residencial. E quando eu estou falando num prédio onde o arquiteto possa fazer alguma coisa de arquitetura, quando eu estou pensando numa arquitetura sustentável, né? E aí envolvendo todos os princípios de arquitetura sustentável, não só energia, também aquecimento, também água de reuso, essa coisa toda que se envolve em sustentabilidade, mas soluções igual aquela do Expo lá na Holanda, na Alemanha, já esqueci onde é que era, são muito legais, porque aí envolve a disciplina da arquitetura mesmo, aquilo que o arquiteto faz muito bem, com as outras disciplinas envolvidas. Então, tanto no telhado, com passagem de iluminação natural, quanto no vertical. Aqui no Brasil, é que não foi ligado, mas na reforma para a Olimpíada, eu não lembro agora se foi o aeroporto de Congonhas ou se foi o aeroporto do... Oh, meu Deus do céu, Viracopos, não. O outro aeroporto de São Paulo. Foi hoje o nome... O Guarulhos, sim. Tá? Tem o vidro fotovoltaico. Nunca foi ligado, tá? Mas se chegou a colocar o vidro fotovoltaico. Então, são soluções que você pode adequar. Se a gente voltasse hoje há 8 anos atrás, onde todo mundo construía prédio com pele de vidro, né, ia estar estourando aqui a pele de vidro com vidro fotovoltaico. Em linhas gerais, são essas as que me passa pela cabeça de grande coisa. E os arquitetos que fazem residências e coisas do gênero, vale a pena buscar essas soluções de BIPV, porque fica muito legal, né? O cara botou 4, 5 módulos, deu iluminação natural. Eu estou gerando, sei lá, 100 kWh mês. Mas eu economizei no Rio de Janeiro R$100 por mês, né? Então, acho que seria esse o caminho. Aí, eu disse que não ia mais ter nenhuma pergunta. Sem problema, à vontade. Uma pergunta é sobre a questão das residências realmente, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de quanto tempo demora para esse retorno financeiro vir depois que eu instalei a energia fotovoltaica. Tá, eu vou fazer uma conta que eu não gosto de fazer, vou fazer uma conta simples de residência, tá? É assim, eu gastei, por exemplo, R$10.000 e economizei R$100 por mês. Quanto tempo isso leva para voltar o dinheiro? Não estou levando em consideração custo, essa coisa de capital, nada disso, tá? Hoje, em locais como Rio de Janeiro, Minas Gerais, onde a tarifa de energia é muito alta, nós estamos falando aí em você ter retorno, às vezes, em 30 meses no máximo, tá? Fazendo essa conta simplificada. Porque você pega o Rio de Janeiro, a minha tarifa de energia é R$1,06, tá? Em Minas Gerais, eu não sei se bate R$1, mas tem um bom nível de insolação. Se eu for para algumas regiões no Nordeste, eu tenho mais insolação, ou seja, eu gero mais energia em quilowatt-hora, só que em compensação a tarifa é mais barata, né? E o preço do equipamento é muito semelhante no Brasil todo. Então nós estamos falando aí para uma residência e para um pequeno comércio ou pequena indústria, se eu conseguir botar no meu telhado, tá? Eu estou falando nessa conta básica aí, entre 2 anos e meio, 3 anos. Certo. Então, Vinícius, muito obrigada pela sua apresentação e por essa enxurrada de perguntas que você respondeu da maneira mais didática possível, né, para quem não entende da energia fotovoltaica como você entende. Foi um prazer imenso assistir o seu curso e interagir com o pessoal aqui que participou também. O Todos pela Construção é esse movimento que tem a proposta de disponibilizar 100 conteúdos de 60 minutos, todos online e gratuitos. Todos eles já estão disponíveis no nosso canal do YouTube e nas redes sociais. Então, um grande abraço para todos vocês, para você, Vinícius, e até a próxima. Letícia, muito obrigado. Pessoal, obrigado pela companhia aí nesse início de tarde. A gente se vê em breve. Letícia, até logo. Tchau, tchau. Até mais.